Se você é cruzeirense de verdade, se ama esse clube do fundo do coração, então já começa fazendo o básico. Se inscreve agora aqui no canal de notícias do Cruzeiro e ativa as notificações para não perder nada do que a gente vai trazer. Porque o que você vai ouvir hoje, meus amigos, pode ser simplesmente o começo de uma nova era para o cabuloso. E não, isso não é exagero. A informação que estamos prestes a revelar deixou milhares de torcedores atonitos, ansiosos, sonhando com o impossível, e talvez, só talvez, esse sonho esteja mais próximo do que nunca. Mas antes de irmos direto ao ponto, e acredite, vale muito a pena esperar. Vamos te contextualizar sobre tudo o que está rolando nos bastidores da Toca da Raposa. Nos últimos dias, o Cruzeiro tem movimentado o mercado com olhares atentos, monitorando atletas, analisando opções, o mais importante, costurando contatos silenciosos que podem render frutos imensos. Tudo isso nos bastidores. O que vem à tona é apenas a ponta do iceberg. E é aí que a mágica começa a acontecer. Há uma movimentação silenciosa, um zum nos bastidores do futebol sul-americano. Conversas de bastidores, mensagens enigmáticas de empresários, uma ou outra curtida estratégica em redes sociais, tudo isso levou a uma especulação que pegou todos de surpresa. Por quê? Vamos ser sinceros. Você já imaginou o Cruzeiro atraindo um campeão do mundo para vestir a camisa azul-celeste? E não estamos falando de qualquer nome. Não é um ex-jogador em fim de carreira apenas buscando um último contrato. Estamos falando de um astro, um craque, um dos maiores nomes da sua geração. Alguém que já brilhou nos gramados da Europa, que tem história em gigantes como Real Madrid, PSG, Manchester United e Benfica. Sim, meus amigos, estamos falando dele mesmo. Ángel Di Maria. Você ouviu certo. Nos últimos dias, uma notícia vinda diretamente da imprensa portuguesa abalou as estruturas do mercado da bola. Ángel Di Maria está de saída do Benfica. A decisão, segundo os jornais locais, já foi tomada. O argentino, que brilhou intensamente na Europa, não renovará seu contrato com o clube e sequer será inscrito para o Mundial de Clubes da FIFA. E aí que a história ganha contornos absolutamente surpreendentes. Com seu futuro em aberto, Di Maria volta a ser especulado por clubes sul-americanos. E sabe quem aparece entre os nomes ventilados? Ele mesmo. O Cruzeiro Esporte Clube. Isso mesmo. A Raposa. O cabuloso. O gigante da Toca da Raposa. Mas calma. Por que esse rumor, aparentemente tão improvável, está ganhando tanta força? Simples. Existem indícios, pistas, movimentações nas redes sociais que não são por acaso. E a torcida? A torcida já comprou a ideia. Basta ver os comentários. Imagina o Di Maria vestindo a 7 do Cruzeiro. Esse sim é o camisa 10 que precisamos. Ele e Matheus Pereira juntos? Esquece! E não para por aí. Fontes ligadas ao futebol argentino apontam que Di Maria estaria interessado em encerrar sua carreira na América do Sul. O Boca Juniors, seu clube do coração, já demonstrou interesse. Mas o Cruzeiro tem uma carta na manga. A nova fase do clube, o investimento pesado da SAF, a estrutura da Toca, o projeto esportivo ambicioso e, claro, a paixão da torcida celeste que abraça qualquer jogador como se fosse um filho da casa. Você consegue imaginar o Mineirão lotado, Di Maria entrando em campo, vestindo a camisa 7, aquela mesma que já foi de ídolos como Dirceu Lopes e Giovani? Você consegue imaginar os lançamentos precisos, os dribles, a frieza nas finalizações, o domínio técnico absoluto de um jogador que ainda tem muita lenha para queimar? Agora, vamos deixar uma coisa bem clara. Ainda não há confirmação oficial. Ninguém está dizendo que Di Maria já está com passagens compradas para Belo Horizonte. Mas o simples fato do nome dele estar sendo ligado ao Cruzeiro já é suficiente para acender uma chama gigantesca de expectativa. Porque onde há fumaça, há fogo. E o Cruzeiro, meus amigos, está com o maçarico na mão. Vale lembrar que esse tipo de negociação depende de muitos fatores: salário, tempo de contrato, interesses familiares, plano de carreira, entre outros. Mas também não podemos esquecer de um detalhe importantíssimo. Di Maria é, acima de tudo, um amante do futebol. E jogar no Brasil, em um clube com torcida apaixonada, em um país onde o futebol pulsa nas veias, pode ser justamente o que ele deseja para encerrar sua carreira com chave de ouro. É claro que alguns torcedores mais céticos vão duvidar. Vão dizer que é só especulação. Mas a verdade é que o futebol é feito disso. De sonho, de esperança, de possibilidades que parecem impossíveis até que se tornam realidade. E o Cruzeiro tem mostrado, nos últimos tempos,
que está disposto a usar, a pensar grande, a se reposicionar no cenário nacional e internacional. O mais curioso é que, segundo fontes próximas ao staff de Di Maria, ele teria recebido uma sondagem de um clube brasileiro que não foi o Flamengo, nem o Palmeiras, nem o Atlético. E aí, qual clube vem crescendo, com um projeto estruturado, visibilidade crescente e uma SAF por trás? Pois é, estamos no centro de uma das histórias mais intrigantes do futebol sul-americano. E, se tudo caminhar da forma como está sendo sinalizado, o Cruzeiro pode dar um dos maiores golpes do mercado dos últimos anos. A simples associação do nome de Di Maria ao clube já gera manchetes, engajamento, expectativa. Imagine se isso vira realidade. E agora a gente quer saber de você, torcedor celeste. Você aprovaria a chegada de Di Maria ao Cruzeiro? Você acredita que a diretoria poderia mesmo estar articulando algo desse nível? Seria ele a peça que falta para transformar esse time em um verdadeiro esquadrão? Seria o retorno definitivo do Cruzeiro aos grandes palcos? Comenta aqui embaixo. Deixa a sua opinião sincera. E principalmente, se você ainda não se inscreveu no canal de notícias do Cruzeiro, essa é a hora. Se inscreve agora, ativa o sininho das notificações, porque nos próximos dias, meu amigo, se isso continuar do jeito que tá, vem bomba ainda maior por aí. E se Di Maria vier mesmo, ninguém vai dizer que não avisamos.